a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí, aprendiz, como é que tá a força? Olha, menina, eu falei, né? Essas 2 últimas semanas tava bem e tal, pipipi, popopô, bererê, caixa de fósforo. Mas, você tá me escutando, né? Esse episódio tá indo ao ar no dia 23. Só que eu tô gravando ele no dia 22. Que eu tô pra fazer um arquivo, mas eu tô tão corrida com outras coisas. A vida de empreendedora, ela é punk, né? E eu gosto de sentar aqui pra conversar de uma forma muito leve, enfim. Tô fazendo um pouco em cima da hora. É uma coisa que agora em novembro eu tenho que ajustar. E aí, hoje, né, eu acordei, eu tive um pesadelo muito ruim. Muito ruim, bem pesado, bem pesado. E a energia desse pesadelo tá pairando sobre o dia, sabe? E tomei o xoxa capenga. Tinha programado 1000 coisas pra poder fazer, mas tô tentando fazer o que eu preciso. O que, tipo, não tem como adiar, como gravar o podcast pra Adolfo editar e você ouvir na quarta-feira pontualmente. E o que dá pra adiar, eu vou tentar adiar. Enfim. E aí, eu tava pensando como a fé, ela dá uma sustentada boa na gente, né? E eu sinto isso principalmente de quem, assim, dentro da minha bolha, né? Bahia, Nordeste ali. Acho que se não fosse a fé que nós temos em muitas coisas, a gente não sobreviveria, né? Principalmente quando você vem de uma realidade meio fodida, sabe? Que foi a realidade que eu vim no Brasil. E aí, a ideia desse episódio veio de, como você sempre sabe, né, de experiências, de coisas que eu vivi nas últimas semanas. E eu tava conversando com a manhã e eu vou botar o áudio que ela mandou pra te dar o contexto do que foi que rolou. Solta o som, Adolfo. Pois é, Indy, por mais que eu tente ser forte, por mais que Deus me fortaleça, mas tudo me abate, eu amanheci bem. Aí agora eu já estou aqui caída, aí já estou caída, Deus é mais. Eu venci até em paz, pode acreditar em Deus, mesmo com a raiva que eu estou desse papel, eu sem achar. Mas agora, ó, pronto, acabou. Acabou, mas não tem nada não, Índio. O maior é Deus, Jesus, José e Maria. Eu já disse, eu e você, no dia que nós viemos ao mundo, foi pedindo força, Nossa Senhora, amparadora dos aflitos. A gente se fala mais tarde, deixa eu dar um bom dia. Vai trabalhar em paz, vai. E aí, o que aconteceu? Teve uma situação que uma entidade veio, né, deixou um recado lá e tal, falando que ela tinha que se cuidar. Minha mãe, ela é muito teimosa, né, então, assim, desde que vovó faleceu, que aí também foi outra coisa que eu percebi que minha energia tá um pouco baixa hoje, nesse dia que eu tô gravando, que fazem 2 meses que vovó faleceu, e eu não tava lembrando, mas acho que o nosso corpo, ele tem memória, né, então, tô mais sensível também, hoje. Tipo, não é que eu esteja mal, sabe, eu não tô mal, eu tô bem, mas tô sensível. E não sei se você vai conseguir entender, mas basicamente é isso. E aí eu tava conversando com ela, falando, maninha, se cuida. E falei pra ela fazer pilates, mandei o dinheiro pra fazer pilates desde que a vovó morreu, ou seja, 2 meses, e ela ainda não foi fazer, tá com problema no coração, e minha mãe sempre teve vários problemas, né, hipertensa, muito ansiosa e tal, e é muita demanda, só que ela sempre começa a cuidar, né, vai pro médico, começa a cuidar e não finaliza. Então, eu fiquei bem estressada com ela na última semana. Liguei pra ela e falei, mãe, pelo amor de Deus, a senhora precisa se ajudar. Eu não posso amarrar a senhora pra ir pro médico, sabe? E ela tá com saúde, com as pernas funcionando. Ainda falei pra ela que ela... Não, Indinha, qualquer coisa me bota no lar do irmão velho. No lar do irmão velho, que é uma casa de idosos, né? Eu falei, manhã, em algum momento, se precisar, ok. Mas não é o momento da senhora ainda. A senhora tá nova. A senhora tem 63 anos. A senhora, mesmo com todas as dificuldades, tem as 2 pernas, consegue ir pro seu médico. Para de priorizar outras coisas. Prioriza a sua saúde. Minha mãe, ela tem umas manias, assim, né? Passar pano na casa todo dia. Deixar, tipo,
fazer 2 tipos de comida, mesmo ela morando sozinha. E ela vai acumulando funções, né? Ela trabalha vendendo perfume, trabalha. Mas vai acumulando funções durante o dia dela, que ela sempre chega no médico atrasada. Gente, minha mãe conseguiu a proeza. Todo mundo que eu falo isso tá dando risada. De ser bloqueada do SUS, porque ela tava, isso segundo ela, né? Não sei como é que funciona. Se você souber aí, já deixa comentário. Ela chegando atrasada em todas as sessões de fisioterapia que ela tinha que fazer e perdendo, tipo, marcando consulta, mas perdendo porque tava na roça, porque ficou um combinado da família de que a casa da minha avó não ia fechar, né? E, enfim, tô indo pra roça sempre. Minha mãe é uma das pessoas que tá indo mais. E aí, nisso, o meu querido tava mandando mensagem pra ela, falando: e aí, minha sogra, como é que tá? Já foi pro Pilates? A gente tá preocupado com a senhora e tal, conversando com ela também, né? Porque ela manda mensagem pra ele e eles conversam entre eles. E aí, ele rindo, ele achando engraçado, e de uma mensagem que ela mandou, que aí foi que eu tava explicando pra ele, né? Sobre esse contexto da gente, de nos apegarmos a algo maior por questão de sobrevivência mesmo, sabe? Ela mandando mensagem pra ele. E aí ele falou, a senhora tem que se cuidar, já fui no Pilates, ela, com fé em Deus eu vou me cuidar, com fé em Deus eu vou e tal. Aí ele respondeu-me assim, ele tinha colocado, tipo, mas tem que ajudar Deus, né, dar uma forcinha aí pra poder conseguir. Aí eu dei risada, eu falei, ele falando que acha engraçado, que toda vez que ele conversa com minha mãe, ela tá, ai, tô bem, graças a Deus. Tive uma noite ruim, mas Deus vai me ajudar. Que Deus proteja vocês. E, enfim, pra ele é incomum, né? Esse apego que a gente tem. Às vezes eu falo assim, que foi Deus e tal. Não é nem que, tipo, eu sou aquela pessoa super, uou. Tipo, eu sou uma pessoa que acredito muito na minha espiritualidade, nos deuses, no geral. E a galera sempre fala assim, nossa, Cintia, ela tá gospel hoje. Mas nem é. É muito, acho que, do meu ciclo ali, acho que se não fosse esse apego de que tem algo maior cuidando que vai dar certo, lógico, você fazendo a sua parte, né? Eu não sobreviveria. E aí, eu tô 5 anos morando fora, tento manter essa minha fé, porque a fé não costuma falhar. Mas é engraçado quando você sai daquele ambiente e você entende os costumes que você tem, né? Porque quando você tá ali é muito natural. E aí hoje eu consigo entender o porquê eu sou tão assim, né? E às vezes eu brinco, não, fé em Deus, ou Deus abençoe e tal. É muito coisa da minha família, sabe? A gente tá sempre falando ali de Deus e se apegando a Deus mesmo por questão de sobrevivência. E, enfim, eu tô muito nessa fé inabalável, né? Eu tenho essa fé, eu sei que as coisas acontecem de um jeito meio inexplicável no meu caminho, na minha vida. E às vezes eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo, né? As peças que precisam ser movidas se movendo. E aí quando tá acontecendo eu fico, oxi, ok. E depois eu entendo, né? E nesse pesadelo que eu tive, mãe falando, né? India, eu não gosto quando você tem esses sonhos, porque você é médium. E desde pequena, quando você sonhava com uma coisa, demorava um pouco, acontecia. Mas vamos se apegar a Deus. E eu tô aqui me apegando a Deus. A Deus, aos deusas, os deuses, a Yansan pelo dia de hoje, né? Quarta-feira, quando você estiver escutando, algum pelo dia de hoje também. E hoje, sinceramente, aprendiz, eu não tenho muito o que falar, real, assim. Eu tô nessa vibe, assim, sabe? Meio, cara, as coisas vão se ajeitar, sabe? Muito preocupada com a minha família, preocupada com a manhinha, preocupada com os meus que estão lá no Brasil e que precisam de um suporte emocional, principalmente, e que não tem as ferramentas propícias para isso. E me vejo muito nessa função, querendo salvar todo mundo, mas sem conseguir, né? Porque, enfim, foi o que eu falei com a mãe. Mãe, essa era a minha preocupação maior. Preciso que a senhora se ajude para eu poder lhe ajudar, né? O que tá dentro do meu alcance eu tô fazendo, a senhora precisa fazer sua parte. Mas nessa fé, né, de respirar e falar, tá, né, eu tô com um tio meu que tá doente, o meu tio mais velho, a minha tia mais velha, o pesadelo que eu tive foi com a minha tia mais velha, tia Nete, né, eu contei a história lá no primeiro episódio das mulheres que me rodeiam, e esse pesadelo foi uma coisa muito pesada, sabe, e aí eu fiquei assim, nossa, Deus é mais, aí eu rezei, aí mãe hoje tava perguntando, você não reza mais antes de dormir não, Indinha? E realmente, quando eu era mais nova, eu dormia só depois de rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria.
E eu me desliguei um pouco disso, que eu acho que também quando você vai estudando é meio complexo, né? A Indiara criança que ia pra catequese, que tinha aquele vínculo também com a igreja católica, foi se perdendo mesmo durante o tempo, quando você vai entendendo algumas coisas. Mas hoje, tipo, esse episódio ele não é sobre religião. Até porque eu sei que tem pessoas de várias religiões que me acompanham. E eu prezo pelo respeito e pela fé. Né? A fé, independente da fé que você tenha, né, no que você acredita, eu espero que você continue na fé. Primeiro, na fé em você, sabe? No seu processo. Com certeza você está passando por alguma demanda nesse momento, porque eu acho que esse ano ele tá sendo um ano de demanda. Inclusive, eu tô para fazer um episódio em dezembro, né, de previsão astrológica. Eu tava conversando com Dani, que é uma grande amiga, né? Ela já participou aqui, Dani Ribeiro, que é uma professora da faculdade, tá fazendo essa transição de carreira agora, de estar vivendo, de estar estudando mais, né? A astrologia, enfim, essa parte da espiritualidade. E eu vou fazer um episódio com ela, dando essa previsão para 2025 de mapa astral. E aí ela tava falando que esse ano de 2024 é um ano de movimento, de plantação para 2025 colher. E é exatamente o que eu tô vivendo, né? Eu fiz até um mapa com ela de carreira, tipo, de como os astros interferem na minha carreira, né? E eu tenho Gêmeos, Mercúrio. Eu tenho Gêmeos, ó. Eu tenho Mercúrio, Vênus e Marte em Gêmeos, que é pura comunicação. Então eu sei que eu tô no caminho certo, né? No que eu tô fazendo, no que meu coração tá pedindo. Mas que por vezes bate aquela, né? Tipo, e aí? Tá dando dinheiro que eu esperava? Ainda não. E aí eu fico, nossa, o que será que vai acontecer até dezembro? E eu tô muito com essa fé no presente, né? O podcast é uma coisa que ainda não monetizei, que eu fico, cara, será que algum dia eu vou ter que parar de fazer o podcast? Não quero, não pretendo, não tá nos planos, mas um dia pode acontecer, né? Um dia os caminhos podem mudar. E eu espero que não. E como é que eu continuo? Com a fé, né? Ontem mesmo, você tá ouvindo esse episódio, né? Quando eu lancei, foi na quarta, talvez você esteja ouvindo em outro dia. Na terça-feira foi quando eu gravei. E ontem, na segunda-feira, foi um dia bem turbulento, assim, né? Mas foi um dia bom. Eu anotei. E aí, agora na agência, eu fiz, assim, conversando no time lá, né? No grupo comercial, que tem eu, o menino que faz o suporte comigo, João Paulo, e Thaís, que é a minha sócia. E eu falei, gente, vamos estabelecer meta de tanto por semana a partir de novembro? Acho que a gente já tá nesse ponto de conseguir aumentar a meta de faturamento. E aí eu falei, vocês acham que é possível? Porque eu acho. E aí na segunda-feira eu bati a meta que eu falei que eu quero, a partir de agora, bater toda semana. E eu anotei isso, né? Tipo, eu falei, eu quero tanto. E anotei, antes de fechar a venda que eu tava em negociação, eu anotei, falei, fechei a venda. E deu problema no site, foi uma agonia, mas eu fechei no final. E eu acredito muito no que a gente emana, né? Na energia, assim. Eu tô escolhendo muito as minhas batalhas ultimamente. Olha, eu falando que não tinha muita coisa pra falar aqui, hablando, né? Mas tô escolhendo muito as minhas batalhas ultimamente. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito. E aqui, quero saber de você se você tem interesse em um episódio só falando sobre livro, né? Como ter esse hábito e tal, que eu sei que vocês perguntam muito. E aí tem uma fala de um livro que eu gosto muito, que é o Extraordinário, que tem um filme também, que eu me emociono muito com ele. Que é quando você tem a oportunidade de escolher entre ser gentil, de estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E aqui eu não tô falando de não se posicionar, né? De não, sabe, de passar pano pra situação, ou de não saber seus limites. Não é sobre isso. Mas infelizmente, a minha vida me preparou muito pro combate, né? Então eu sou muito reativa, né? Eu sou muito impulsiva às vezes. E é uma coisa que eu venho melhorando com autoconhecimento, trabalhando isso melhor. E teve uma situação que aconteceu, né, nas últimas semanas também, que eu falei, cara, se fosse um outro momento, eu ia me posicionar de outra forma, né? Nessa minha posição do embate, do impulso. Mas eu tô com tanta coisa pra lidar, emocionalmente falando, profissionalmente falando, que eu tô escolhendo as minhas batalhas, sabe? O que tá dando pra lidar, eu tô dando pra lidar, tá dando pra lidar. O que não tá dando, paciência. Eu tô aqui pra fazer meu mapa dos sonhos, né? De sonhos que eu quero alcançar, de coisas que eu quero alcançar.
E eu comprei uma cartolina e umas coisinhas pra poder anotar, porque eu trabalho muito com isso, né? Eu preciso visualizar as coisas, né? E aí as pessoas, energia e tal. Tem aqueles coaches que vão pra uma pegada, não, tipo, que o poder da mente vai liberar tudo. Tem uma parcela de razão, não assim, de que vai resolver, não partindo de uma meritocracia, não seja delusional, sem delulu aqui, mas de que essa fé que a gente tem, né, do que a gente tá emanando, até coisa de dinheiro mesmo, sabe? Eu tento nunca falar mais, eu não tenho dinheiro, tipo, agora eu não posso, né? Porque realmente eu não posso, também não posso ser maluca, né? Ter o pé no chão. Mas com aquela fé de que em tal momento eu vou poder, né? Que nem, eu quero pagar um plano de saúde pra amanhã. Tá, agora eu não posso, mas em tal momento eu vou poder. Então eu tô muito nessa, sabe? E é essa fé que eu quero deixar essa mensagem de hoje, que ela não costuma falhar, sabe? O que tiver aí te afligindo, que tá um ano barril, como diz lá na Bahia, esses últimos meses, né? Eu tô com a sensação de, tipo assim, nossa, que ano puxado. Mas a gente precisa passar por ele. Então, que a gente leve os aprendizados desse ano para 2025, que a gente plante e consiga colher coisas boas em 2025. E tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Esse ano de 2024. E que Deus, seja ele qual for, que você acredite, qual realmente existe, continue nos protegendo, nos guiando. Escuta seu coração, sabe? Eu tô mais quietinha esses dias. Tava até conversando com uma amiga minha que é do Brasil. Ela falou, você tá chateada comigo? Eu falei, não tô chateada, eu só tô mais quietinha mesmo, sabe? Eu tô mais introspectiva. Porque eu acho que é isso, o luto ele reverbera em momentos que você nem consegue perceber. Você fala assim, hoje eu acordei com energia um pouco mais baixa, 2 meses que vovó morreu. E é isso, é a primeira vez que eu tô experienciando o luto, né? Então eu tô tentando fazer o possível para estar bem, me manter bem. Mas que tem dias que, né, a gente vai estar ali meio xoxa capenga. Mas é essa fé, né? Vamos tentar emanar essa energia um pouco positiva, né, dentro das condições que a gente tem, para poder atrair coisas melhores e acreditar em coisas melhores. Eu consigo perceber que famílias que vêm dessa situação de vulnerabilidade, de pobreza, de coisas que não tá no nosso controle, o que resta fazer é nos apegar a Deus. E minha mãe sempre fala, vamos se apegar a Deus. Fé em Deus, isso vai resolver. Então eu espero que o que esteja aí te afligindo, te tirando um pouco da paz, que venha se resolver, né? Que você tenha sabedoria de escolher as suas batalhas, de saber onde vai depositar energia, que se você tiver a oportunidade entre escolher entre estar certa e ser gentil, escolha ser gentil. O mundo ele tá cheio de perversidade, cheio de coisas que não tá no nosso controle. E tem coisas que tá no nosso controle que a gente consegue, né? Tipo assim, eu vou escolher agora não criar uma questão em cima disso. Eu vou escolher agora não brigar, né? Eu vou me acalmar um pouco mais, depois eu converso mais tranquilo. Enfim, o que tiver dentro do seu alcance, sabe? E é louco porque eu sou muito de escrever nesse lance de energia. E eu escrevi lá em 2021, ou foi 2022, no caderno que eu tenho, que eu escrevo sempre, que eu queria ter saído do meu trabalho em 2020, até 2024, o trabalho que eu tava, até junho de 2024. E eu saí em abril. E eu até tentei escrever agora, comecei a escrever no iPad. Eu falei, não, deixa eu voltar pro meu caderno, eu preciso visualizar as coisas e tal. E a gente... eu acho que a sociedade, né, que a gente vive hoje, com essa conexão digital, faz a gente se perder um pouco dessa fé e desse desenvolvimento da espiritualidade. Não sei se vocês já ouviram falar da amnésia digital. Tem um podcast que o nome é Desenrola, eu acho, deixa eu olhar aqui pra você. E aí falando, né, de que antes a gente consegue... Desenrola o nome. E aí tem um episódio falando da amnésia digital, do tanto de informação que a gente absorve, de tanto de coisa que a gente absorve no dia e das coisas que a gente esquece mais rápido. E aí, às vezes a gente esquece, né, dessa fé de olhar pra dentro, de entender, tipo, eu não tava lembrando hoje que era 2 meses que minha avó faleceu. E porque eu tô nessa correria, faz uma coisa, faz outra, escuta o podcast, passa o feed do Instagram, trabalha, grava, enfim, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida de todo mundo.
E a gente acaba esquecendo de coisinhas básicas que faz bem. E que a gente, tipo, às vezes eu esqueço de acender o incenso aqui em casa. E, gente, quando eu acendo um incensozinho, traz uma paz. Hoje que tava nessa energia, eu botei um incenso de arruda. E quando eu coloco minha alfazemazinha, coloco um pouquinho também. Comprei um spray que tem óleo essencial de lavanda. Coloco no travesseiro. E sempre que eu vou lembrando dessas coisinhas que me faz bem, meu dia tá um pouco melhor. Então, que você não esqueça o que é importante pra você. Não esqueça no que você precisa ter fé e qual é a demanda que você precisa priorizar no momento, tá? Seja gentil com o outro, mas principalmente com você mesma. Acho que é isso. É o que eu tenho a mensagem de hoje, quietinha, dessa sessão introspectiva que renderam 20 minutos. Eu amando, mas que a gente não se perca de si mesma. Essa missão, quando eu abro meu coração aqui pra poder falar com vocês, que a gente não se perca de si e que o autoconhecimento sempre esteja a nosso favor e como nosso guia. Por onde for, tem uma música que o nome é Floresça, de Saulo, que eu amo. Por onde for, será seguro, estarei com você. Estará seguro, estarei com você. E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia, o coração. Porque a fé basicamente é isso, né? A gente às vezes fala, intuição, é fé em Deus e tal. Mas às vezes é só escutar seu coração. Então, até se você não tem um Deus que você acredita, escuta seu coração, que é o seu guia. E que você tenha pessoas ao seu redor que te proporcione segurança, amor e leveza, né? Eu mesmo de longe tento proporcionar isso para os meus e para quem tá perto também, para quem tá longe, que você consiga se apegar a pessoas que te façam bem, que estejam ao teu redor te fortalecendo. Porque no final das contas a gente precisa da comunidade e não dá pra fazer tudo sozinha, né? Por mais que seja importante estar bem sozinha, a gente precisa da comunidade pra sobreviver e pra estar ali emanando energia positiva ao seu redor. É isso, aprendiz. Espero que esse episódio tenha te deixado um pouquinho mais leve, que tenha te trazido boas lembranças. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Se cuida, viu, nega? Um cheiro e mantenha a fé aí, que ela não costuma falhar. Segue firme, nega.